O evangelho genuíno tem renúncia, amém? Ele tem ganhos, é uma vida plena, mas tem renúncia. Olha, servir a Deus é maravilhoso, não é fácil, o caminho é estreito e apertado, mas é maravilhoso, amém? Aproveitando o nosso tempo, eu quero falar um pouquinho sobre Caleb, né? Caleb, que o apóstolo falou ontem. Ele falou sobre Caleb, que nós temos que ser como Caleb e Josué. E Caleb, irmão, ele enfrentou muitas lutas, né? Se você vê a história de Caleb, ela não é só ali quando ele conquistou o Monte Hebron. Caleb, quando ele foi pedir a Josué autorização para conquistar o Monte Hebron, já tinha 85 anos de idade. E se a gente calcular que ele esperou 40 anos, ele e Josué esperaram 40 anos, até que aquela geração rebelde e incrédula perecesse no deserto. E aí, com a nova geração, Caleb e Josué foram tomar posse da terra de Canaã. Então, 85 menos 40 dá quanto? 45, né? Só que ele falou que foram, e mais 5 anos, que eu acho que foi o período ali da conquista, porque quando ele começou ele tinha 40, e depois ele chegou a 85, então é 45, até a promessa que ele espiou a terra, até os 85 é 45, 85 menos 40, que ele foi espiar a terra, 45, menos 40 anos no deserto, rodeando o monte até a geração ruim perecer, sobrou 5 anos, que deve ter sido os anos que ele e Josué estiveram ali, vencendo aqueles 40 reinos ali na terra prometida, amém? E Caleb nos inspira muito. O apóstolo já falou muito sobre Caleb ontem, determinação, ousadia, a fé, a coragem. Eu queria destacar hoje, lendo aqui, Josué primeiramente, capítulo 14, a partir do verso 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gigal, e Caleb, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas falam: oh, meus irmãos. Quem quer ser como Josué e Caleb diz amém. Então vira para o seu irmão, o senhor fala: eu declaro a ousadia de Josué, a coragem de Caleb. Deus vai liberar sobre você. Nós não vamos esperar 40 anos. Nós vamos tomar posse do propósito de Deus em 2025. Quem vai tomar posse do propósito de Deus? Ele falou: eu dei um relatório digno de confiança. Eu falei conforme a minha fé, a minha confiança em Deus. Glorifiquei a Deus através do meu relatório, através das minhas palavras. Mas os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo desanimar. Quem não quer desanimar o seu cônjuge? Quem não quer desanimar o seu filho? Quem não quer desanimar o seu pastor? Levanta as mãos e fala: Deus, eu lanço fora agora toda incredulidade. Não importa o gigante, não importa a fortaleza, da minha boca não sairá nenhuma palavra que possa trazer dúvida ou incredulidade. Eu não sei como, mas o Senhor fará o seu propósito maravilhoso acontecer
na minha vida. Aplaude ao Senhor bem forte. Primeiro que eu aprendo com Caleb, ele guardou os seus lábios em momentos importantes, em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade. Caleb conteve os seus lábios. Ele tinha os mesmos temores que os 10 espias, ele tinha as mesmas preocupações, ele viu a mesma realidade, ele viu fortalezas, ele viu gigantes, mas ele também viu a terra frutífera, a terra que mana leite e mel. Ele viu a riqueza da terra e ele preferiu confiar em Deus do que se entregar ao medo e às dúvidas do seu coração. E ele guardou as palavras do seu lábio, irmão, para que ele não pudesse roubar a fé, apagar a fé de nenhum irmão, que ele pudesse ter palavras de encorajamento. A hora que os 10 começaram a falar: olha, nós não vamos conseguir, nós não vamos dar conta, são gigantes, são fortalezas, nós somos pequenos, nós somos desprezíveis diante da grandeza dele, somos como pequenas formigas diante deles. Mas Caleb falou: eia, pare, se o Senhor for conosco, certamente prevaleceremos. Quando eu estou diante de impasses, a fonte da vida está diante de desafios, e o coração fica assim preocupado, inquieto, sabe o que eu tenho feito? Um exercício de fé. De quantas situações Deus já livrou a minha vida e a fonte da vida. Nunca estaria onde estou, nunca alcançaria o que alcancei, se não fosse os milagres e o poder de Deus. Então eu falo comigo mesmo. Quem fala com você mesmo? Meu pai fala muito comigo isso. Ele fala: quando eu estou preocupado, eu falo comigo mesmo. E outro presente que Deus me deu foi que meu pai nasceu também em janeiro. Um homem muito sábio, muito sensato, sábio e sensato. E aquela mulher também que era enferma, ela falava consigo mesma. Ela falava: se eu tocar em Jesus, eu não preciso nem falar com ele, mas se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Caleb guardou a sua palavra e guardou a sua mente para realizar o propósito de Deus em 2025. Nós temos que guardar a nossa mente para pensar com a mente de Cristo, para pensar, como diz o apóstolo Paulo aos Colossenses: pensai nas coisas altas, aonde Cristo está, não nas terrenas, mas nas dos altos. Quem quer ver as obras de Deus? Jesus falou: as obras que eu faço não são obras minhas, mas são as obras que Deus me revela. Irmão, eu tenho orado: Deus, mostra a sua agenda para mim. Quem quer ver a agenda de Deus? Eu quero ver. Qual a agenda que o Senhor tem para mim, para minha família, para a Fonte da Vida Brasília? Qual a agenda que o Senhor tem para nós, para os nossos cultos, para as nossas prioridades, para o nosso desafio? Jesus, ele tinha entendimento, ele tinha revelação do Pai. As adversidades vêm, as preocupações vêm, as dificuldades vêm, obstáculos se levantam, mas vamos guardar a nossa mente. As coisas terrenas, pensando terrenamente, pensando com os olhos naturais, os 10 espias tinham razão. Eles eram gigantes, eles eram amedrontadores, eles eram destemidos, as fortalezas eram melhor armas de guerra da época, eram guerreiros valentes, e eles pensaram: como nós vamos prevalecer? Só que Caleb e Josué, ele guardou a sua mente para pensar nas coisas do alto,
e pensando como Cristo, pensando como os apóstolos. Os apóstolos enfrentaram as autoridades religiosas que queriam destruir o cristianismo, que estavam aliadas com o império mais poderoso e mais violento que se manifestou na face da terra, o Império Romano, mas eles levaram a palavra poderosamente. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Porque não foi obra humana, foi obra do Espírito, aquele que começou a boa obra em nós. Quem já é um milagre de Deus e tem humildade para reconhecer isso, levanta as duas mãos e fala: eu já sou o milagre de Deus. Se Deus fez até hoje milagres na minha vida e tornou a minha vida um milagre, eu declaro, não importa o tamanho das fortalezas, o tamanho dos gigantes, eu declaro esta noite que a minha mente e os meus lábios serão guardados para pensar pensamentos altos, pensamentos de Deus, e para liberar palavras de ânimo, de fé e encorajamento. Aleluia! Caleb guardou a sua mente, guardou os seus lábios. Ele falou: eu lhe dei um relatório digno de confiança. Ele foi salvo, ele foi preservado 40 anos. Deus poupou ele do castigo do deserto, porque ele não falou palavras tolas como os outros, nem ele nem Josué. Mas meus irmãos israelitas foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Fala para o seu irmão assim, ó: se quer andar comigo, não seja fonte de desânimo, porque esse trem contamina. Quem concorda diz amém. Tem gente que quer ajudar o irmão desanimado, e o irmão desanimado desanima ele. Fica com dó, irmão. Tratamento faz parte do livramento. Fala comigo: tratamento faz parte do livramento. Você ora pelo irmão que está passando um tratamento, você libera palavras para ele de instrução, mas não chora as murmurações dele, porque senão você vai se embaraçar junto com ele. Quem concorda comigo diz amém. Não deixe de orar, não deixe de amar, mas cuidado, relacionamentos podem levantar a sua fé ou pode abater a sua fé. 10 espias desencorajaram uma geração. Oh, meu irmão, quem vai ser fonte de encorajamento? Então levanta as mãos também, vamos orar, que Deus nos dê discernimento. Vamos ajudar, vamos amar, mas vamos preservar a nossa mente, vamos preservar o nosso coração, vamos preservar a nossa aliança com Deus, vamos preservar a nossa integridade. Fala comigo, fala: Senhor Deus, eu declaro que eu vou me guardar daqueles relacionamentos que possam roubar as promessas e as oportunidades que o Senhor tem para mim. Que o Senhor me dê discernimento para confrontar pensamentos e palavras que são setas malignas. Quem recebe diz amém. Jesus não adulou Pedro, irmão. Se você adular a carne, tu dança. A sua principalmente. Seja firme com a sua carne. Quem vai ser firme? Carne gosta de orar? Mas você vai orar. Quem vai orar diz amém. Carne gosta de congregar ou ficar em casa assistindo futebol? Ou ir para o shopping passear? Mas você vai crucificar a carne? Quem vai crucificar? Amém. Sem falar das coisas
mundanas. Então, meu irmão, quem vai crucificar a sua carne? Mas tu tem que confrontar a carne do irmão também. O irmão chegou sutilmente que nem a serpente. Quem está entendendo? Quem vai guardar a sua fé, vai guardar a sua aliança com Deus. A serpente chegou para Eva inocente. Oh, meu irmão. E ela lançou sementes de dúvida no amor que Deus tinha por Adão e Eva. Deus liberou todo o jardim. Olha como o diabo é nojento, pegajoso, peçonhento, rabugento e fedorento. Desculpe a palavra. É tudo isso. Irmão, Deus construiu o jardim, fez o homem à sua imagem e semelhança, fez a mulher da costela do homem, o homem ficou admirado, casou, deu para ele o Éden para morar, o melhor lugar da terra. Ele só falou, só uma árvore que você não vai tocar, porque não vai te fazer bem. E o diabo fez o homem pensar, esquecer tudo de bom que Deus fez, e pensar que aquela árvore Deus não queria, porque ia fazer ele igual a Deus. Levanta as mãos e fala, está amarrado. Fala, eu declaro, vou guardar o meu coração para não pensar coisas ruins. Tudo aquilo que Deus está pedindo para mim ter paciência ou renunciar, é para o meu bem, não é para me destruir. Quem pode aplaudir o Senhor? Caleb guardou o seu coração. Então Caleb guardou o seu coração. Tinha muitas coisas que o diabo talvez tentou envolver Caleb, em laços emocionais, em laços de alma. Primeiro, por que Deus escolheu Josué e não escolheu Caleb? Eles tinham a mesma qualidade. Tinham ou não tinham? Caleb e Josué tinham a mesma qualidade. Eles eram guerreiros, eles eram valentes. Eles foram o único entre os 10 espias que foram poupados porque tinham confiança plena e coragem para servir a Deus. Será que o diabo falou, olha, Josué não era perfeito? Você concorda comigo? Quem acha que Josué era perfeito? Não era não, irmão. Josué às vezes podia ser inseguro, às vezes ele podia ser impetuoso, ele mesmo se precipitou com os príncipes, ele fez ali a aliança com os gibeonitas. Quem lembra? Ele não consultou o Senhor. Aí Caleb falou, olha, tá vendo? Se fosse eu não ia fazer isso. Talvez ele pode ter pensado assim. O diabo lança pensamentos ruins na sua mente ou não lança? Aí por que Deus escolheu Josué? Irmão, e Josué esqueceu de Caleb. Passou 45 anos, 5 anos de batalha, 5 anos ali, né, pela matemática que eu fiz, 5 anos Caleb com Josué ali, lutando, conquistando, e talvez Caleb falou, ele vai lembrar, ele vai lembrar, ele vai lembrar, ele vai lembrar. Aí você fica pensando, o pastor vai lembrar, o líder do grupo vai lembrar, o cônjuge vai lembrar. Fala para você, irmão, mas não lembrou, irmão. E daí, você vai ficar frustrado? Você vai terceirizar a sua alegria para a memória do irmão? Fala, não, não, não. Tem gente que prefere ficar sofrendo do que a luta. Caleb, ele guardou o coração. Ele falou, como é que é, Josué? Eu preciso de uma audiência. Falou, ó, Caleb, estou tão apertado, você vê tantas coisas, você é um guerreiro, você é um homem valente, você é meu irmão. E ele pensa, mas não lembrou de mim. Deus prometeu Hebron, ele deu aí a terra para todas as tribos, e eu? Quem quer guardar o seu coração? Fala, coração enganoso, não ouça a serpente, ouça o seu Deus. Aí o Espírito Santo falou com o Caleb, ó Caleb, para de ficar aí coçando a sua ferida, para de ficar massageando aí o seu ego,
Para de ficar cobrando que Josué tem que lembrar de você. Josué é muito ocupado mesmo, ele tem muito problema também, ele tem muita coisa para resolver. Não fica esperando lembrar de você não. Vai lá, marca audiência e fala com ele, homem de Deus. Fala para o seu irmão, tu é um homem ou um rato? Fala para a sua irmã, tu é uma mulher ou uma ratazana? Não terceiriza a sua herança para o irmão. A culpa é do pastor, a culpa é do meu cônjuge, a culpa é de não sei quem. Irmão, a culpa só é minha e sua, porque o negócio é entre você e Deus. Quem crê que o negócio é entre você e Deus? Irmão esquece, irmão erra, irmão falha, verdade ou não? Quem já errou, já esqueceu, já falou, tem misericórdia de mim. Presta atenção, irmão, tudo que você exige dos outros, um dia vão exigir de você. Quem vai guardar o seu coração? Você fala, mas eu fui injustiçado. Aí você fala para o seu irmão, e Jesus? Ah, mas eu fui ignorado. E Jesus? Jesus, ele passou tudo. Nosso modelo é Jesus, irmão. E quem cresce na vida cristã será esquecido, será ignorado, será injustiçado, mas não vai deixar a promessa de Deus cair por terra. Vai lutar, vai marcar audiência, vai reivindicar com submissão. Então, abrindo aqui para a gente terminar, a palavra diz que Caleb chamou Josué. Ele falou, Josué, eu preciso de uma audiência. E nessa hora, né, já talvez seu pai, Josué aí está castigando o senhor, né? Talvez a esposa de Caleb, Josué não deu o Hebrom para nós. E agora? Mas aí ele foi lá, olha, eu vou lembrar a sua memória, Josué. Mas eu fui inteiramente fiel ao Senhor, verso 8 do capítulo 14. Por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será herança perpétua para você, para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor. Outra coisa bonita, né, irmão? Fala para o seu irmão, não deixa 1% roubar os 99% da sua consagração. Tem que ser inteiro. Deus não aceita fatia. Deus é 100%. Se você aceita uma brecha, isso pode destruir tudo da sua história com Deus. Quem não quer destruir? Não deixa não. Deus vai perdoar, mas você vai ter que recomeçar tudo de novo. Ele falou, pois bem, o Senhor me manteve vivo. Ele falou, Josué, você me deu aí umas tarefas difíceis, mas eu fui lá e venci o gigante. E Deus me manteve vivo. Isso daqui é uma conversa de alta patente. Um dia eu queria estar lá para ver essa conversa. Quem gosta de ouvir conversa de homem de Deus, né? Quem gosta de ouvir conversa de pessoa mais madura que você, né? Fala, eu vou ver o que eu vou aprender aqui. Ah, meu irmão, ele falou, eu estive lá, foi 45 anos, e ele me prometeu que daria a terra que eu pisasse. E ele fala, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Ô, meu irmão, ele desarmou Josué de todo jeito, né? Talvez Josué poderia falar assim, não, Caleb, Hebrom tem muito gigante, vamos negociar outro lote, vamos negociar outra gleba. Ele falou, não, mas eu estou forte. Josué e Caleb, um conhecia o outro. Quem crê que eles conheciam? Eles conheciam de ler a mente um do outro. Ele falou, não vem com conversa não, que eu estou forte. Ele não é besta, né? Ele mandou o Otiniel matar o gigante. Ele falou, Otiniel, tu quer casar com Axa? Então tu vai matar o gigante e eu vou tomar posse da terra. É a sabedoria, né, do Caleb com o vigor do mais jovem. Não sei se foi assim, né, irmão? Aqui já é pensamentos do Paulo. Ainda estou forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra
como tinha naquela época. Não, ele era forte, está aí a palavra. Depois me pôs na região montanhosa naquela ocasião que o Senhor me prometeu. E eu soube que lá havia gigantes, Enaquins, cidades grandes fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, o que Caleb falou há 45 anos atrás? Se o Senhor for conosco, certamente prevaleceremos. Mas se o Senhor for comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué, submissão, irmão. Caleb sabia que a bênção passa pela hierarquia. Caleb poderia talvez desafiar a autoridade de Josué. Poderia ou não? Ele era contemporâneo, viveu as mesmas experiências, conviveu com Moisés. Ele poderia ir lá e tomar Hebron. Esqueceu de mim, eu vou fazer na minha vontade. Não, ele marcou a audiência, ele pediu a bênção e Deus usou a boca de Josué para abençoar ele. Meu irmão, não se afaste da igreja, não se afaste da liderança. Igreja tem falhas, liderança tem falhas humanas, eu não estou falando pecado, mas não se afaste, porque eles serão o canal de Deus para te abençoar para as suas conquistas em 2025. Quem crê nisso fica de pé. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, aí Josué deu, né? Josué deu daquele jeito. Outra coisa que eu admiro em Caleb, ele só queria autorização. Tem gente que quer o pacote pronto. Deus vai te dar a promessa, mas você vai lutar para conquistá-la. Quem entende o que eu estou falando? A bispa Rúbia falou ontem, né? Falou o quê? Planejar, projetar, planejar, trabalhar. Fala comigo, projetar, planejar e trabalhar. Não tem conquistas sem trabalho. Quem entende o que eu estou falando? Caleb foi lá e venceu o gigante. Então levanta as mãos agora, fecha os olhos. Quem vai ser como Josué e Caleb? Ore alguns minutos agora, meu irmão. Pega esse frasco de óleo, segura firme na sua mão. Você vai ungir vai ungir a sua família. Nenhuma murmuração, nenhuma enfermidade, nenhuma opressão vai prevalecer na sua casa.